Então vamos, neste momento, buscando nos desligar de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia. Tomando conta do nosso coração, sentindo já os espíritos responsáveis pela limpeza do nosso ambiente, pelo nosso passe de limpeza, entrando no nosso lar. A harmonia vai tomando todos os cômodos do nosso lar. E nós vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos. Nós temos espíritos que protegem o ambiente do nosso lar nesta noite, evitando que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o encontro que faremos. Nós vamos nos confraternizando com nosso espírito protetor. Recebemos dele um abraço carinhoso, acolhedor, e vamos nos sentindo cada vez mais leves. Iniciamos a nossa jornada rumo até o nosso Pai, encontrando as diversas equipes espirituais que estarão conosco no trabalho desta noite. Esses irmãos que nos ajudarão a compreender todos os conceitos que conversaremos, que acolherão o nosso coração, diminuindo aquela carga que nós temos nos nossos ombros. Sentindo este acolhimento do plano espiritual, nós vamos caminhando até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E esta irmã nos recebe com aquele amor que ela dispensa a todos aqueles que se dirigem a ela. E ela vai derramando este amor infinito. E nos leva até o nosso Mestre Jesus. E junto de Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos e exemplos que Ele nos deixou. Nós vamos agradecendo por tudo aquilo que nos trouxe até este momento. E Jesus nos carrega no colo e nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que aparecem na nossa vida. Pedimos ao Pai que ilumine nossos pensamentos e nossos caminhos, e que possamos compreender essas oportunidades e abraçá-las para o nosso próprio aprendizado. Ter a nossa ligação com o nosso Pai. Nós dizemos a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um bom encontro e que possamos sair dele melhor
do que quando chegamos. Que assim seja. Bom trabalho a todos e até daqui a pouquinho. Está desligado o seu microfone, Boa noite. Valéria. Está falhando. Está falhando Muito. para mim e provavelmente deve estar falhando para todos. Está falhando Tá muito? cortando. Tá Muito. cortando. Você falhou, assim, oscilou bastante no preparo. Melhorou agora? Melhorou agora? Não, Agora é internet, não é o som do. Troca a rede que você tá, pai. Vou trocar, pera um pouquinho só. Posso Vou colocar piscar vocês da sala? vou piscar um pouquinho. Posso colocar vocês da sala já? Essa da equipe? Pode colocar a gente na Ah, tá. sala, Gabi. Bom trabalho, gente. Obrigada. Obrigada, Bia. Melhorou aqui a internet para vocês? Estou escutando melhor? Estou picotando menos? Tá melhor. Tá então melhor. bom. Então, tá bom. Quando tem solução é bom, né? Sim, com certeza. E aí, vocês estão bem? Sim, graças a Deus. Sim. Tá Tudo todo indo. mundo meio mudo aí, meio quieto, Graças sério. a Deus. Tudo Vamos bem. ver se a gente alegra o ambiente aqui. Nós vamos falar de uma coisa que não deixa a gente triste. Vamos falar sobre culpa, né? É coisa que não deixa ninguém triste, ou não é? Não. Como diz o velho ditado, né? Quando tem culpa, você fala assim, a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser, não é verdade? Sobre isso que a gente vai falar. Bom, então vamos lá. Eu vou ler primeiro o texto de hoje, aí depois a gente começa a discutir assim, aqueles que não tiveram oportunidade de ler, conhecem o texto. Planeta dos humanos. Quem lança muita culpa nos outros é porque não aceita as culpas que tem. Isso quem falou foi Chico Xavier. Chico Xavier está se referindo ao mecanismo que, em psicologia, denomina-se projeção. É uma forma de defesa psicológica que utilizamos muitas vezes sem percebermos, para aquelas situações em que reprimimos sentimentos e emoções que não aceitamos em nós, passando a projetá-las nos outros. Não deixa de ser um mecanismo de defesa. Espera um pouquinho só. Deixa eu desligar o microfone aqui que está fazendo barulho. Pronto. Onde que eu fiquei mesmo? Não deixa de ser um mecanismo de defesa para aliviar o nosso desconforto, embora uma forma de alívio um tanto infantil e de nenhuma eficácia concreta, porque apenas disfarça o mal-estar sem o curar. Quando nos lançamos à crítica excessiva aos outros, julgando-os, denegrindo-os, jogando-lhes pedras, estamos apenas projetando por outros fatos as culpas que carregamos e não aceitamos. Jesus tocou o dedo nessa ferida quando nos chamou a atenção para o fato de enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão e não repararmos na trave de madeira que está em nossos próprios olhos. Não creio que alguém possa ser feliz projetando suas culpas nos outros. Essa projeção indica claramente que a pessoa não está vivendo em paz consigo mesma. Ela vive um conflito camuflado, uma guerra interior, que se projeta nas pessoas à sua volta, que passam a ser o alvo das suas pedradas. Vivendo assim, nesse jogo de culpas que faz tanto mal, como cantou Gonzaguinha na música Grito de Alerta, impossível ter paz de espírito, sem ser feliz e construir relacionamentos positivos. Para sairmos desse mecanismo perturbador e encontrarmos a luz da vitória, precisamos dar alguns passos importantes. O primeiro deles foi aconselhado por Jesus. Repara primeiro na trave que está no teu olho. Quando nos percebemos atirando muitas pedras, comportando-nos como o juiz do mundo, desconfiemos de que provavelmente estamos usando um disfarce, o crítico do outro para desviar o olhar sobre os nossos próprios erros. Repare em você mesmo, pediu Jesus. Na mesma canção já citada,
Gonzaguinha volta a nos ensinar esse caminho de olhar para si mesmo. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Olhemos para nós com as lentes da humildade, sem as quais não enxergaremos nossas culpas, enganos, tropeços, bobagens e todo o traço de imperfeição que caracteriza a nossa condição humana. Se olharmos com as lentes do orgulho, nada disso veremos. Sempre acharemos que estamos certos, e este olhar não vai nos ajudar a ser feliz. Muitas vezes, querer estar sempre certo e ser feliz são estradas que não se cruzam. O segundo passo para a conquista da nossa paz é aceitarmos as nossas culpas, conforme se deduz das palavras de Chico Xavier. Aceitar não significa validar o erro cometido. Significa apenas que aceitamos a nossa condição humana, isto é, ainda imperfeita. A palavra perfeito vem do latim perfectum, trazendo a ideia de pronto, inteiro, acabado. Em nossa viagem evolutiva ainda não estamos prontos, inteiros e acabados. Estamos nos construindo. Portanto, o erro é inseparável da existência humana. Aceitar nossos erros é aceitar a nossa humanidade. Não os aceitar é ser desumano conosco e, por consequência, com o próximo. Nem sempre se acerta, nem sempre conseguimos fazer o nosso melhor. Isso é humano. A humildade nos ajuda a reconhecer que ainda somos frágeis. Não conseguimos ser o super-herói 24 horas por dia. Como afirma William James, estranhamente ficamos com o coração extremamente leve uma vez que tenhamos aceitado de boa fé nossa incompetência em determinada área. Ou então, como é doce o dia em que desistimos de ser jovens ou magros. A autoaceitação promove uma integração do nosso ser. Sentimos-nos inteiros, não condenados, não perdoados, porque já não temos máscaras para nos escondermos. A partir do momento em que verdadeiramente nos aceitamos, não teremos mais que condenar o próximo para camuflar nossos erros, pois o traço da imperfeição humana também está em nós. E sem aceitação, nenhuma mudança se estabelece, pois caímos fatalmente na justificação dos nossos erros ou na negação deles. E isso é o caminho direto para o fracasso existencial. O desastre não é errar, mas sim não admitir os erros e não os corrigir. Porém, a partir do momento em que nos aceitarmos como somos, procurando não voltar a tropeçar nas mesmas pedras, a única coisa que talvez projetaremos para o próximo será a luz da paz que se acenderá em nosso coração. A aceitação de nós mesmos sobre as portas para o amor ao nosso próximo. Bem-vindo ao planeta dos humanos. Legal isso daqui, né? É legal, mas acerta bastante a gente, não é verdade? Alguém se achou aqui no texto? Quem não? Então vamos lá. Começando com o primeiro passo. Quem lança muita culpa nos outros é porque não aceita as culpas que tem. O que vocês acharam disso? Já tinham pensado dessa forma? Não, Não? eu nunca pensei nisso. Não. A gente culpa muitas pessoas das coisas? Sim. Desculpar o outro do que a nós mesmos. Mais os outros do que nós mesmos, né? Mas a gente vai descobrir que quando a gente está culpando mais os outros é porque a gente não quer descobrir que nós somos culpados, né? Chico Xavier está se referindo ao mecanismo que, em psicologia, denomina-se projeção. É uma das formas de defesa psicológica que utilizamos, muitas vezes sem percebermos, para aquelas situações em que reprimimos sentimentos e emoções que não aceitamos em nós, passando a projetá-las nos outros.
eu fui atrás dessa questão de projeção aí, né? Porque a gente até pode ter uma noção aí do que é projeção, né? E a Renata vai me ajudar nessa parte aí, porque ela conhece bastante do assunto. Aí tem o seguinte, o que que eu li? Quando uma pessoa não pode aceitar certos traços, qualidades, desejos ou impulsos em si mesma, ela passa a projetar esses pensamentos no outro. Isso normalmente acontece por conta de um incômodo ou de algum sentimento de vergonha, muitas vezes inconsciente, que a pessoa evita enfrentar. Ou seja, em vez de reconhecer essas motivações indesejáveis em si mesma, ela projeta tudo isso no outro. Entendido isso, podemos nos perguntar o que cerca e até mesmo protege este mecanismo de projeção. Em geral, a autoestima e o ego. Lá vem ele de novo, né, gente? Ou seja, é preciso ter um ego bastante sólido para esconder esses sentimentos. No fundo, este tipo de pessoa afirma para si mesma que os sentimentos, pensamentos e comportamentos negativos a transformam em alguém inferior. É a mesma e a maneira como ela se comporta é a forma de ocultar tudo isso. Então, por causa da vergonha, né, pelo que eu entendi aqui, a gente exalta o defeito do outro também, né? Não é isso? Camufla o seu e exalta do outro, né? Esconde. Isso. E também porque a gente não quer enxergar o nosso próprio erro. Fala, É Renata. mais Na verdade, não fácil apontar percebe, o do né? outro. É, Na realidade, o mecanismo de defesa que a gente tem, que nem, deixa eu dar um exemplo, a febre. É um mecanismo que o nosso corpo tem de mostrar que está alguma coisa errada, uhum. né? E o nosso psiquismo, o nosso psicológico é energia, né? Então, a gente também tem as nossas defesas. Então, a gente não se conhece por completo, né? E não é nessa encarnação que a gente vai conhecer, né? E a gente também precisa do outro para se conhecer. Para isso que existe essa projeção. Você vê no outro que está em você. Mas isso é inconsciente. Mas quando a gente se propõe a se autoconhecer, a estudar, a fazer reforma íntima, a gente já começa a perceber o seguinte: mas por que aquela pessoa está me incomodando? E aí a gente olha para dentro, Para dentro. né? E é muito interessante, porque em terapia, a gente faz terapia, não é para o psicólogo falar para a gente, é para a gente se escutar. E na terapia a gente percebe, quando a gente vai falando e o psicólogo vai trabalhando aquelas situações, por que tal pessoa está incomodando, por que está gerando tudo aquilo, a gente começa a perceber, a gente começa a se ouvir. E aí começa a perceber gradativamente, né? Não é uma coisa que a gente faz de propósito, ou não, é um processo inconsciente mesmo. Mas a reforma íntima e o autoconhecimento permite que a gente comece a ter contato com isso. E a gente geralmente vê características que a gente não gosta muito, né? Por isso que a gente nega. A gente acha que é muito bom, a gente acha que é, né, a última bolacha do pacote, né? Então, é incômodo você perceber que você, por exemplo, é egoísta, que você é uma pessoa rancorosa, às vezes, né? E é mais fácil você ver isso no outro. A gente precisa do outro também para perceber. É o espelho, Renata. É o Nossa, É o espelho. espelho. eu ia falar É o isso espelho. agora. É o É o É que a espelho, gente né? fala. Mas isso é culpa? Oi? Isso é culpa? Pode ser. Pode ser? Pode. Depende do que incomoda no outro. Porque eu achava que a gente estava falando de uma coisa assim, de um processo assim. Não sei, de repente eu estou completamente errada, mas, ou pode ser também, né? Que a gente projeta no outro, a gente erra, faz alguma coisa errada por culpa do outro. Entendeu?
por causa que ele agiu de uma forma, então eu errei em alguma coisa. Mas é assim, né? Porque O isso erro, tá- o nosso erro é sempre culpa nossa. O outro pode nosso. fazer aquilo que ele bem entender. Não, então, isso que eu estava falando, é culpa nossa, mas a gente projeta no outro, porque ele falou qualquer coisa, então, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo me explicar, talvez não. Na realidade, o que você está falando é quando o outro faz alguma coisa errada e você critica essa pessoa, não é isso? Motiva É. o erro dela. Como? Ah, eu fiz isso. Motiva o seu erro. Ele É. faz uma coisa errada que motiva você a vir a errar. É isso que eu estou Isso, falando. isso. Entendi. O acompanho, né? Entendeu? Olha, vamos pensar, eu gosto de dar exemplos, vocês sabem que eu gosto de dar uns exemplos bem absurdos e bem longe da realidade, né? Se isso fosse verdade, a gente estaria matando um monte de gente na rua, porque tem gente matando, não é verdade? É, E por que a gente não mata? Porque a gente já não tem mais isso dentro de nós, não é Sim. verdade? sim. Então, Isso já virou se a efeito. pessoa faz alguma coisa errada e a gente também erra porque ela errou, é porque aquele erro está dentro de nós. E é isso que está falando o texto. Entendi. Entendi. Ecoou, deu ressonância. Simplesmente deu aquele empurrão Agora, no barranco e a gente caiu, né? Entendi. Tem aquele ditado também. que fala a ocasião faz o ladrão, né? O ditado Ocasião popular que a faz gente o ladrão. conhece, né? E eu discordo disso, porque a ocasião, ela só desperta o ladrão que tem dentro de nós, É isso aí. né? Se você não tiver um ladrão dentro de você, você vai ter ocasião, você vai ter a oportunidade ali e você não vai fazer. Agora, se você tiver Uma essa oportunidade. condição... Né? Oi? Nem vai perceber que é uma oportunidade. Está tão longe disso, não está nem achando Exatamente. nada. Ah, eu roubei porque o fulano deixou ali fácil. Não, eu roubei porque eu quis, Sim, é. né? Porque eu não respeitei o espaço do outro. Né? E tem gente que tem essas pegadinhas que a gente vê aí na internet. Pegadinha, não sei se é o termo, mas esses vídeos que mostram, né? Quando cai a carteira ali, aí mostra quem pegou, quem não pegou, quem vai devolver e tal, Quem devolveu, né? É escolha. Ter esse pensamento, né? Não explicaria, por exemplo, né, que um homem atacando uma mulher sexualmente, porque a mulher está vestida desse jeito ou daquele jeito. Ele não atacou porque a mulher está vestida daquele jeito ou desse jeito. Ele atacou porque ele tem ainda esse instinto. Um instinto de animal. Animal, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa perceber, né? Quando a gente começa a criticar e reclamar muito de tudo que está à nossa volta, é porque a gente tem aquilo lá dentro de nós. Entendi. Entendeu? Uhum. Vamos pensar em tipos de projeção. Culpar os outros sem assumir responsabilidade. Legal, né? Não ajudou em nada, porque e aí? Vou dar um exemplo, né? O casal trabalha fora, né? E a mulher dá em cima de um cara lá no emprego, tá bom? Aí o cara, que é um santo, né? Volta para casa, chega tarde porque trabalhou até tarde, e a mulher fala assim: você está chegando tarde porque você está saindo com outra. É transferência, é projeção. Vocês entenderam? É ela que cometeu o erro, né? O pecado, sei lá, chama do que quiser. Dando em cima de um cara no emprego. E quando o cara chega tarde do trabalho, ele fala Ela que já é ele. acha que ele está fazendo a mesma coisa. Que está fazendo isso. Entendeu? Entendeu? Agora, a gente analisando um pouco a situação. A pessoa, a mulher, está projetando no outro aquilo que ela faz de errado. Tá bom? Tudo bem? Entendi. Mais ou menos, Sérgio. Você entendeu? Posso dar Por um exemplo, exemplo? se a mulher não dá essa causa, se ela não tem esse tipo de comportamento, mas o homem tem. Não.
Não, Pode trocar de lugar. eu não estou fazendo, eu não estou dizendo que não pode acontecer o contrário. Pode. Não é essa a questão. O que eu estou falando é o seguinte: não vou falar de homem e mulher. Uma pessoa dá em cima da outra lá no emprego, certo? E o seu companheiro chega mais tarde porque ficou trabalhando. E essa pessoa vai falar que o companheiro que está cometendo erro. Porque ela faz uma coisa de errado, ela acha que também todo mundo faz. Mas ela se sente culpada porque ela sabe que é errado. Porque ela faz errado, então ela quer culpar Mas a ela outra não fez pessoa. errado, ela foi assediada. Ela não fez errado, ela só foi Mas assediada. Ela não cedeu ainda na O historinha. que eu falei é que ela assediou. Ela assediou? Eu não entendi isso, desculpa. Eu não entendi que ela foi assediada. Opa, Não, ela peraí, assediou. desculpa. Entendeu? Ela assediou, rapaz. Olha, que danado. Gato do que usa, Sérgio, o gato do que usa, cuida. Como é que é? O gato do que usa, cuida. Gato. Gato que usa, cuida. O gato Entendi, que entendi. você usa. O Cuida. garfo. Então, mas isso também é transferência. Porque se você for cuidar, é porque você acha que o outro não vai ter cuidado. Certo? Se você falar que o outro vai estragar. É. Então é transferência também. Entendeu? Entendi. Agora, imagina como o mundo seria legal se todo mundo cuidasse de tudo como se fosse seu. Você precisaria se preocupar? Não acontecia coisa errada. Porque Não um estava acontecia cuidando coisa do outro. É isso aí. Outro tipo de projeção é encontrar falha nos outros e julgá-los. É. A gente faz isso? É isso Opa! que a Renata estava falando, não era? Né, Renata? Era disso que você estava falando, né? A falha no outro e julgar isso, né? Ficar Julga- reclamando disso. Então, pense bem, toda vez que você julgar uma pessoa, Você está projetando. você está projetando. Uhum. Mas peraí, não é assim não. Eu julgo a pessoa para saber se eu devo fazer. Ora, se você tem dúvida se deve ou não deve fazer, você tem dentro de você. Concorda? É Ou então a assim. pessoa fala assim, isso eu não faço, imagina, isso eu nunca fiz. Ah, se não fizesse, você precisaria ficar se justificando? Ó, Não, nem ia passar na cabeça, né? Não ia nem pensar. A gente precisa entender, sabe, a gente está falando tudo isso, mas, na verdade, o que a gente precisa é a gente lembrar de situações que nós fizemos, né, que nós somos nos encaixamos nisso daqui, para entender que quando a gente está fazendo isso, tem que ser um alerta para nós, né? Quando você julgar uma pessoa, fulano de tal é ladrão mesmo. Pensa bem, aquele cara lá é corrupto. Nós somos ou não somos corruptos? Quem não é corrupto? Atire a primeira pedra. Não, eu não aceito dinheiro. Não aceita dinheiro. Mas quando tem aquela fila de carro para virar à esquerda, você passa todo mundo pela direita e chega lá em cima, você vira. Não é verdade? Você Aquele corre acostamento quando está tudo parado na estrada. na estrada. Quando abre aquele caixa vazio no supermercado, você sai da fila e vai correndo, atropelando Deus e todo mundo para chegar na frente. Ora, se fosse justo, você esperava que as pessoas que estavam na sua frente chegar lá, mas não, sai correndo, né? Não é verdade? Pequenas corrupções. E aí a gente fica olhando as grandes corrupções que a gente vê aí no mundo inteiro, né? Mas corrupção é corrupção. Não é verdade? Verdade. Legal. Tentar ridicularizar os outros também é projeção. Sabe por quê? Por exemplo, você não se aceita como que é na sua aparência física, né? Você não gosta da sua aparência física, sempre você acha que alguma coisa podia ser diferente, né? Aí você vem e diz, ela veio careca! Não é isso?
o gordinho ali. Hoje em dia, a gente está percebendo e aprendendo cada vez mais que isso daí não é certo, né? Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de preconceitos, né? A gente sabe que isso não é certo. Mas, então as pessoas estão começando a trabalhar isso dentro de si. Mas quando vem esse ímpeto de a gente criticar o que o outro é, a gente precisa perceber o que nós somos, que está nos levando a fazer esse tipo de crítica, mesmo que seja só em pensamento, né? O bullying é isso, né? Oi? O bullying, Bullying, né? é isso, né? É Eu ia isso. falar agora sobre o bullying, né? Então, nós estamos em sintonia. Vocês já viram aquele filme O Extraordinário? Extraordinário? Não. Já. Do menininho que Do tem uma menininho. deformidade facial? Ele usa o capacete. Isso. É. E aí ele sofre bullying. Tem o livro, tem o primeiro livro e tem a sequência desse filme também, do livro, Ah, né? é? Tem. Eu também não sabia que aí conta, Não sabia. o livro conta ele relatando, né, do que ele sofreu, né, dos medos dele. E o segundo livro é a visão da irmã, de quem fez bullying com ele, né? E do menino que fez bullying com ele, o menino tinha medo, tinha muitos medos. Ele via é que eu esqueci o nome, August, né, o nome do menino. Ele via no menino, era uma criança também, né? Só que ele fazia bullying para se defender. Para se defender. Para se defender. Porque ele tinha pesadelos, ele tinha medos. Então, geralmente, o agressor de bullying é aquele que está sofrendo também. E aí ele projeta no outro. Então, o que eu li sobre o bullying são pessoas inseguras que intimidam para transferir para as outras pessoas essas inseguranças que ela não é capaz de... Entendeu? Então, quando você fala de bullying, o que você está falando é uma pessoa insegura que faz bullying. E aí, para que ela não seja percebida com essa insegurança, ela ataca o outro. E o outro passa a ser o foco da atenção. Entendeu? Legal. Então é isso. Projeção. É uma coisa que nós fazemos o tempo inteiro. E olha, gente, isso daí não é uma coisa consciente, tá bom? A gente não faz isso conscientemente. Não é assim, eu vou fazer bullying porque eu tô me sentindo inseguro. Não. É uma defesa psicológica, é uma defesa da nossa mente para nos defender de alguma coisa que a gente acha que é menor dentro de nós, né? Uhum. Não deixa de ser um mecanismo de defesa para aliviar o nosso desconforto, embora uma forma de alívio um tanto infantil e de nenhuma eficácia concreta, porque apenas disfarça o mal-estar sem o curar. Quando a gente faz isso, na realidade, a gente não está fazendo reforma íntima, porque a gente está escondendo tudo isso de nós mesmos, né? Se a gente olhar bem fundo, é isso que acontece. Nós criticamos no outro e não olhamos para nós. Como a gente não olha para nós, nós não procuramos a transformação. Como nós não nos transformamos e continuamos a fazer a mesma coisa, nós criticamos cada vez mais o outro. É essa roda, né? Você sabe que você está falando, desculpa te interromper, ontem a gente estava conversando com a Valéria, e aí a gente estava, não sei se foi a Leda, quem falou qual era a nossa missão, o que eu vim fazer aqui, não foi essa conversa, Leda? Foi. Que a gente estava... Foi. Mas de que a gente a nossa melhora, a nossa transformação, mas olha como é difícil a gente se transformar e colocar todos esses valores que a gente tem errado dentro da gente, que a gente faz errado, melhorar tudo isso e se transformar. Olha só, é complexo, né? Mas vocês concordam comigo que a gente pensa em transformação de uma forma errada. Na realidade, a gente quer mudar o que nós somos, não é verdade? Não é esse o nosso propósito? Melhorar nossa essência. Mas se a gente, em vez de procurar mudar o que nós
nós procurarmos resolver o que nós temos dentro de nós. Resolver. O que significa isso? Se eu tenho medo, eu tenho que resolver esse medo dentro de mim. Porque senão eu me coloco a carapaça de coragem. Então eu sou corajoso. Ora, quem tem coragem é aquele que tem medo. Então a gente não deve estimular a coragem dentro de nós. A gente deve resolver aquilo que nos dá um medo. Por que a gente tem medo, né? Por que a gente tem o medo? Resolver isso. Então, coragem é uma máscara, concorda? Não, o cara é corajoso. Não, o cara não é corajoso. O cara tem medo, mas ele vence o medo dele. Entendeu? Isso, isso claro que é um trabalho que a gente precisa fazer de novo. E essa é a nossa maior dificuldade, porque a gente, por exemplo, a gente perde a paciência. Então, o que a gente fica fazendo? Fica contando até 10, a gente fica silencioso, enche a boca de água, não é isso? A gente procura sair dos ambientes onde que... Na realidade, a gente está evitando o problema, a gente não está resolvendo. A pergunta é, por que eu perco a paciência? E a resposta dessa pergunta vai nos ajudar a ser diferentes, a causar nossa transformação, entendeu? Porque a gente não perde, a gente perde a paciência. Segundo está no nosso livrinho do Jesus no teu dia a dia, porque a partir do momento que a gente perdeu a paciência, o que veio do outro nos afetou, é porque a gente ainda não está equilibrado. É isso aí, é isso aí. É porque assim, o outro demonstrou para a gente tanto o que a gente tem dentro de nós, que a gente não consegue se conter. Não é verdade? É o gatilho. É gatilho. Então a gente precisa, lembrando, né? Tudo isso que a gente está falando não é para causar desconforto na gente, mas para demonstrar que nós temos oportunidades de entender como nós somos, olhando para o outro. O que o outro incomoda na gente, né? Não é verdade? Então vamos lá. No outro dia a gente falou sobre uma coisa semelhante, eu não lembro onde que foi. Acho que foi no estudo que a gente faz às 5h30. Estava comentando sobre a igreja, né, que tem dinheiro e deveria dar aos pobres. Dividir, Nós estamos projetando, não é verdade? Porque a gente está olhando no outro aquilo que a gente talvez pudesse fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você tem tempo, que é o maior tesouro que todo mundo tem. Não é verdade? Então a gente fica olhando no outro aquilo que ele poderia fazer e a gente esquece de ver que a gente poderia fazer também, né? Então vamos lá. Alguém tem algum comentário a mais? Quando nos lançamos à crítica excessiva aos outros, julgando-os, denegrindo-os, jogando-lhes pedras, estamos apenas projetando por outros fatos as culpas que carregamos e não aceitamos. Jesus tocou o dedo nessa ferida quando nos chamou a atenção para o fato de enxergarmos o cisco no olho do irmão e não repararmos na trave de madeira que está nos nossos próprios olhos. Que é isso que a gente está falando, né? Para uma pessoa que normalmente se projeta nos outros, é muito mais simples atacar e destacar o mau comportamento alheio do que atacar e destacar o mau comportamento alheio do que confrontar seu próprio modo de agir. Então, sabe, às vezes a gente tem os nossos defeitos internos e ele nos causa tanta vergonha, vergonha não é a palavra certa, mas a gente gosta tanto dessa forma de a gente ser, que a gente para de olhar, a gente protege ele dentro de algum lugar, mas nós somos assim. E a gente fica olhando o que os outros fazem, né? Então, a gente já comentou várias vezes aqui que às vezes tem pessoas que lideram determinado grupo e ficam criticando muito determinadas atitudes dessas pessoas, né? Por que será que é isso? Aí eu fiquei pensando no outro dia, pensando em mim mesmo, né? Porque não adianta olhar para o outro, eu não sei o que está dentro do outro, né? Muitas vezes, quando eu fazia e faço isso, é porque eu tenho vontade de fazer aquilo que a pessoa está fazendo, mas
eu sei que aquilo não é certo. Então, em vez de trabalhar dentro de mim esse sentimento, eu fico apontando para o outro que está fazendo alguma coisa que eu gostaria de fazer. Entendeu? Tudo bem aí? Sim. Então, nesse sentido, a forma como a pessoa age em relação ao outro nada mais é do que um reflexo de como se sente na realidade sobre si mesma em relação a uma determinada situação. Ou travou minha tela, vocês estão pensando muito. Eu estou tentando me achar onde você está, que eu me perdi. Estou naquela parte, naquele parágrafo que começa assim: quando nos lançamos à crítica excessiva aos outros. Deve ser Tá, o já achei. 4º parágrafo. Não creio que alguém possa ser feliz projetando suas culpas nos outros. Essa projeção indica claramente que a pessoa que está vivendo em paz consigo mesma, Não está. ela vive... Oi? A pessoa não está vivendo em paz consigo mesma. A pessoa não está vivendo em paz consigo mesma. Ela vive um conflito camuflado, uma guerra interior que se projeta nas pessoas à sua volta, que passam a ser o alvo das suas pedradas. Vivendo assim, nesse jogo de culpas que faz tanto mal, isso é da música, né? Como cantou Gonzaguinha na música Grito de Alerta. Impossível ter paz de espírito, ser feliz e conseguir relacionamentos positivos. Vocês conhecem essa música, né? Grito de Alerta? Sim. Essa é a culpa mais difícil da gente lidar, aquela que não percebemos que temos. Nós somos os reis da culpa, né? Nós nos sentimos culpados de tudo. Só que algumas culpas a gente reconhece que tem, então isso, inclusive, pode até nos fazer mais infelizes, mas aquelas culpas que a gente tem, que a gente não percebe, também fazem mal. Por quê? Porque ela está lá, a gente não percebe e, de repente, a gente sente aquela tristeza, aquela angústia, sem saber o porquê que está acontecendo, né? Se estivermos alertas, podemos perceber quando criticamos os outros para achar o que existe dentro de nós que vemos como reflexo no outro. Muita filosofia, gente? Muito. Na realidade, o que a gente precisa fazer nesse momento é pensar como que a gente está agindo com as pessoas, né? Quando a gente critica as pessoas, principalmente da nossa família, tá? Porque essas daí a gente perde um pouco a paciência com elas, né? Mas no nosso emprego, quando a gente assiste televisão, eu sei que muita gente vai dizer: ah, mas está acontecendo um monte de coisa que está me incomodando. É isso mesmo, é do que a gente está falando. A questão é por que está nos incomodando. Cri, cri, cri. Mas também, se não incomoda, tem alguma coisa errada, né? Da mesma forma, se também não incomoda nada, se nada afeta, também alguma coisa está errada. É verdade. Mas assim, aqui já está aqui mais na frente vai falar, né? Isso é É humano. inerente a ser humano ter culpa, ter tudo isso daí, né? Então a gente não pode falar assim, ah, eu não tenho. Todos têm, né? Puxa, eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Bom, vamos em frente. Para sairmos desse mecanismo perturbador e encontrarmos a luz da vitória, precisamos dar alguns passos importantes. O primeiro deles foi aconselhado por Jesus. Repara primeiro na trave que está no seu olho. Quando nos percebemos atirando muitas pedras, comportando-nos como o juiz do mundo, desconfiemos de que provavelmente estamos usando um disfarce, o de crítico do outro, para desviar o olhar sobre os nossos próprios erros. Repare em você mesmo, pediu Jesus. Então, é isso que nós estamos falando. A gente senta na frente da TV, liga o jornal,
Ah, lembrei o que eu ia falar. Tá vendo? Só era para ter falado mesmo. Quando está vendo o jornal e que vem aquilo, série de sentimentos, aquela raiva, né? Aquele borbulhar dentro do nosso sentimento, primeiro, a gente precisa retomar o equilíbrio. Desculpa, retomar o equilíbrio. Segundo, como Deus é misericordioso, não é verdade? Que permite que a gente tenha essas dificuldades em vendo no outro para que a gente possa enxergar a si mesmo. Não é verdade? E são oportunidades que Deus nos dá. Então, quando a gente percebe que a gente está criticando, que a gente está culpando alguém, o que a gente precisa fazer é, na hora, parar e falar assim, tá bom, se eu estou fazendo isso, é porque isso está dentro de mim. O que eu preciso fazer? Tudo bem? Mas posso dar tirar uma dúvida? Pode, Por claro. exemplo, se eu estou vendo uma situação numa televisão, uma dança que não condiz com a minha natureza, que eu reprovo intimamente, isso quer dizer que eu quero aquilo para mim? Eu não estou entendendo esse raciocínio. Não, se aquilo lá está te incomodando, existe alguma coisa naquilo que está dentro de você. Não sei se eu consigo aceitar Não. isso. Às vezes Não não é a depende. dança, tá? Às vezes não é a dança. É aquilo que ela representa para você. Não é tão matemático assim, Solange. Né? Não é tão matemático assim, né? Nossa mente, nosso psiquismo é bem complexo, né? E talvez não seja nada dessa encarnação, pode ser de outras. Né? O conjunto que a gente né? Do nosso espírito. E vai perceber, né? Oi, Silviane, pode falar. Aí vai perceber o erro nessa coisa que já foi de encarnação. Lembre-se, porque nós estamos melhorzinho agora. Nós não estamos melhorzinho e a gente consegue descobrir umas coisinhas melhor. Nós não estamos falando da nossa consciência, tá? Inconsciente. É o inconsciente que promove isso. E o inconsciente, ele tem a experiência do espírito e não do ser encarnado, tá? Então, com certeza, coisas que vêm de outra encarnação tá lá nos incomodando. Tá bom? Essa lição está me incomodando bastante, porque eu estou me sentindo... Eu ia falar a mesma coisa. Não só você, Silviane. Complexa para mim. Está muito complexo. Eu estou muito assustada comigo. Isso que a Solange falou também é o que está me pegando. De repente, alguma coisa que eu vejo no outro, que eu desgosto, é porque eu gostaria. Então, é meio complexo mesmo. Minha psique aqui... Não é isso que eu quis dizer. Desculpa, talvez eu não tenha sido claro. É assim, quando você vê alguma coisa que te incomoda, essa coisa tem alguma relação com alguma coisa dentro de você que você precisa melhorar, tá bom? E aí, como a Solange deu o exemplo da dança, uma dança lá na... Tu vai aprender a dançar, Solange. Às vezes não tem nada a ver com a dança. Nosso inconsciente vê coisas que a nossa consciência não percebe. Então, às vezes você vê a pessoa dançando, não é a dança. Não é a forma sensual, talvez, que a pessoa está dançando, mas talvez um olhar, talvez uma roupa, alguma coisa. Sérgio, eu vou precisar ser mais explícita nessa minha colocação com você. Por exemplo, eu particularmente, vendo uma dança em que a mulher, a atriz, coloca um fio que apenas cobre a parte da nádega dela, o resto todo de fora, e fica lá dançando, aquilo não... Eu reprovo intimamente. Como que você pode dizer que alguma coisa aqui está dentro de mim? Se eu reprovo, eu não posso gostar. Eu não estou conseguindo entender a dinâmica na minha cabeça aqui. Olha, vamos lá. Tá legal esse papo aqui, porque é o seguinte. É verdade. Nós não estamos dizendo, não estou dizendo para você que você tem vontade de fazer aquilo. Mas você já teve vontade no passado. Não nesta encarnação, tá bom?
não de vestir uma roupa daquele tipo, mas aquilo que aquilo representa, gente. É isso que eu quero dizer. É isso que eu estou falando. Estou entendendo. E A fica sensualidade, né? complexo, Não mas fica estou olhando Porque a entendendo. partir do momento que você reprovou, você já julgou, né? Isso todos nós fazemos, não é só você não, né? E o corpo é do outro, não é o seu que está ali. E por que está te incomodando se não é o seu? Entendeu? É para a gente pensar. Não, eu Né? entendo o que você está falando, É. mas segundo a explicação que ele está colocando, é que assim, a partir do momento que aquilo está me incomodando, em algum momento eu quis fazer aquilo. É isso? Não, Não. não é isso. Não é isso. Eu É vou por isso que eu dizer o falei, não é seguinte. matemático, não é Eu vou dizer o matemático. seguinte. Há 10 encarnações atrás, não vou falar de uma forma diferente. Pessoa, tá bom? Há 10 encarnações atrás, ela foi uma prostituta, tá bom? Tudo bem? E aí ela desencarnou, voltando no plano espiritual, ela percebeu que aquilo que ela fez não era bom para ela, e ela começou a trabalhar isso. Passou várias encarnações tentando Entendi. trabalhar isso e caindo, certo? Nessa encarnação já não tem mais isso na mente dela, mas ainda está lá dentro do nosso Meu perispírito. nosso inconsciente como uma coisa que serve para nos incomodar. Então, quando você vê, aquilo incomoda. Entendi, Eu não vou fazer mais entendi, aquilo, entendi. mas aquilo me incomoda, porque um dia eu já fiz. Porque eu Entendeu? Entendi. Oi, Silviane. pode Agora falar. entendi. Eu cometi algum erro parecido lá no passado, então me incomoda hoje, no presente. Entendi. Isso, mas o que que significa? Não significa que você é daquele jeito, você já não é mais daquele jeito. Mas só que o que gerou em você de contrariedade ainda está ativo. Então você precisa ressignificar aquilo de alguma forma. Entendi. Então, trabalhar isso, assim, eu não sou mais assim, então isso não pode mais me incomodar. Entendeu? Você tem que colocar isso para dentro de você. E Porque a só gente aprender Oi, pode falar. a respeitar, é que isso é difícil quando a gente vê assim, de repente, como é que pode? Como é que pode o pessoal fazer isso, né? Isso é automático a gente fazer. Mas isso aí. se o outro está fazendo, é o outro, não é a gente. É que a gente se mistura, né? A gente acaba se misturando, Feito em né? encarnação, não é isso? Tem alguma coisa a ver com a exatamente. vergonha alheia? Tem alguma coisa a ver com isso, a vergonha alheia? Eu tenho vergonha Baseado nisso que a alheia. gente está falando, vergonha alheia não existe, né? Lógico que não existe. Mas ficar com vergonha pela outra pessoa? Então, mas esse sentimento demonstra que alguma coisa dentro de nós está acendendo uma luz vermelha, né? Ficar com vergonha pela nossa, que vergonha, né? Uma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? O que eu vou pensar, Não, pior né? que é, quando eu vejo uma cena dessa na televisão, eu fico com vergonha alheia mesmo, Leda, de falar, meu Deus do céu, o que as pessoas vendo essas mulheres dançando, eles conjugam tudo como sendo igual no nosso país, né? Eu fico com vergonha alheia mesmo. Mas assim, vamos esquecer que seja isso para a gente não começar a entrar num julgamento, né? Mas qualquer coisa que a gente vê e que a gente critica, né? Que a gente vê, com certeza isso já fez parte de nós no passado, se é que não faz ainda, né? E aí, ficou claro. Lembramos de Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, como que a gente vai condenar uma pessoa fazendo isso? Se está incomodando a gente, pelo que a gente está lendo aqui, provavelmente a gente já fez no passado. Então, como que eu vou atirar uma pedra nessa pessoa que ainda não enxergou aquilo que a gente enxerga agora, né? Como que eu vou condenar uma pessoa dessa? O que a gente pode fazer é vibrar, né? Estamos vendo aí uma série de fatos no nosso Brasil nessa semana. Então, alertando a gente, está mostrando para a gente como que o nosso país está tóxico, né? Crianças atacando crianças e adultos, né? Olha, isso incomoda muito a gente, não incomoda? Então, será que a gente já não fez alguma coisa semelhante no passado? E no passado, o que eu quero dizer,
encarnações lá da época da Idade Média. A gente deve ter feito. Isso causa um reflexo dentro da gente. Então, hoje nós não faremos mais isso. Então, o que a gente faz? Vibra por essa pessoa para que ela possa mudar assim como nós já mudamos. Entendeu? Para todas as coisas que a gente vai pegando. Então, é simplesmente mudar a sintonia. Em vez de você vibrar na negatividade do que você está vendo, vibrar na positividade para poder que aquilo que você tem de bom dentro de você possa ajudar na transformação que essa pessoa, que esse espírito precisa fazer, entendeu? Entendi. Tudo bem. Resolvi? Você não ficou mais preocupada, Solange? Não, agora você realmente esclareceu minha cabeça, aceitou. Mas vocês veem como é importante a gente colocar o que está incomodando a gente? Porque a nossa palavra, o nosso meio de comunicação é muito difícil, né? E aí, às vezes, aquilo que a gente fala, o outro não consegue compreender da melhor forma e forma tem uma compreensão equivocada daquilo que a gente está falando. Então, quando vocês se sentirem incomodados pelo que a gente está falando, por favor, põe para fora, tá bom? Ok. Então tá, vamos ver. Na mesma canção já citada, Gonzaguinha volta a nos ensinar esse caminho de olhar para si mesmo. Ele fala assim: não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Que é o que a gente falou agora, né? Se a gente tem a consciência de que no passado nós pudemos ter feito tudo aquilo que a gente está criticando hoje, é isso mesmo, né? Não quero a razão, porque mesmo eu achando que eu estou certo, essa é uma visão particular minha, certo? Pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Eu já fiz aquilo uma vez em algum lugar, né? Existe uma possibilidade muito grande, né? Olhemos para nós com as lentes da humildade, sem as quais não enxergaremos nossas culpas, enganos, tropeços, bobagens e todo o traço de imperfeição que caracteriza a nossa condição humana. Se olharmos com as lentes do orgulho, nada disso veremos. Sempre acharemos que estamos certos, e esse olhar não vai nos ajudar a ser feliz. Muitas vezes, querer estar sempre certo e ser feliz são estradas que não se cruzam. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, elas nunca se cruzam. Tem um ditado que diz: você quer estar certo ou quer ser feliz? É. Porque geralmente, quando a gente quer estar certo, a gente entra em discussão, não é verdade? É verdade. Você quer ter razão ou ser feliz, né? Isso, é isso aí. É isso aí. Mas aqui voltamos a falar do ego, né? Quando a gente fala do orgulho, quando a gente fala de tudo isso, né? Ó, dá uma olhada, né? Temos que olhar para nós com as lentes da humildade. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque somente com humildade a gente vai aceitar que nós temos o erro, que nós temos isso dentro da gente de alguma forma e que a gente precisa, talvez não transformar, porque a transformação já veio, mas ressignificar de alguma forma. É isso? Nós fizemos um curso, algum de nós aqui participou desse curso, onde a pessoa que estava dando o curso para a gente falava assim, o que outro fala e o que outro faz é neutro. Quem dá a cor somos nós. Problema do outro, né? Então, aquilo que a gente vê o outro fazendo é a responsabilidade dele, é o problema nele. Se aquilo me incomoda, eu que estou dando a cor. Se não, pensa bem, hoje nós temos muitos exemplos desses, né? Mas uma pessoa faz uma coisa errada, tá bom? E essa pessoa que fez alguma coisa errada, metade da população do Brasil tá batendo palma e a outra metade do Brasil está criticando. Não é verdade? Não é assim que a gente vê hoje? Então, aquilo que a pessoa fez é problema dela. Agora, se a gente fica... quem dá a cor, se é bom ou é ruim, somos nós. Nós nos incomodamos porque nós estamos dando aquela cor.
não é verdade? Então, vamos supor, a pessoa fez uma coisa errada. No meu ponto de vista, é errado, tá? Eu posso agir de duas formas, eu posso dar duas cores para aquilo. Criticar e ficar vertendo fel pelo canto da boca, né? Ou falar assim, nossa, essa pessoa merece as minhas orações, porque ela está fazendo errado e nem percebe que está fazendo isso. Olha a diferença de vibração. Mas quem é que dá essa cor? Somos nós, não somos? E aí a gente está falando isso e a gente pode perceber nas conversas que a gente tem aí ao longo das semanas que desde que a gente começou com Pingo de Luz e a gente vem conversando e estudando, muitos de nós estamos conseguindo essa transformação. O que antes nós criticávamos com veemência, hoje a gente para e fala assim, não, peraí, eu não posso entrar nessa vibração. E consegue mudar o sentido daquilo de forma positiva. Sabe o que significa isso? Ressignificar aquilo que está dentro de nós. É isso que a gente precisa buscar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. Vocês já passaram por alguma situação onde depois do fato consumado se perguntou o porquê tentou provar que você estava certo? Já aconteceu isso? Já. Não. Não? Já. Você não chegou depois daquele Não. negócio, você brigou, e de repente, quando passou tudo, você falou assim, puxa, devia ter ficado quieto, né? Por que eu tentei ficar provando? Não. Ainda não? Não, eu já. Vou te dizer o seguinte, ultimamente é o que mais faço, viu? Por que eu falei? Não brincadeira. devia ter falado nada. Devia ter ficado quieto. Quieto. Silviane, Sim. quer falar alguma coisa? Assim, não, eu já me peguei. Eu já me peguei freando de falar, para eu não começar a discutir, principalmente no carro quando meu marido está dirigindo. Aí eu vejo que ele está começando, ele está fazendo coisa que eu acho que ele não tem que fazer, aí eu começo a querer falar, aí ele começa a ficar nervoso, aí eu já paro, eu falo, não vai dar certo. Então, é isso Aí que eu já estou falei. freando o meu impulso. Você se arrependeu de ter falado, de tentar provar que estava certa. Já melhorou. Mas, gente, é o ser humano, nós somos assim. Sim, E olha, pensa bem, criticar faz parte para nós e para o outro. O outro pode não aceitar nesse momento, mas aquilo vai ficar na cabeça dele. Não vai? O que ele vai fazer com isso? A única coisa que a gente precisa se policiar é quando a gente fizer uma crítica, que ela seja construtiva e de uma forma amistosa, né? Não adianta chegar, por exemplo, está sentado do lado do cara, assim, ô burraldo, você não viu que tinha que ter virado aqui? Não adianta, isso daí não é crítica construtiva, né? E simplesmente é uma condenação. Então, a crítica precisa ser feita de uma forma, e se a gente achar que deve fazer, é claro, né? Se a gente achar que deve ajudar aquela pessoa, tem que ser de forma construtiva. Não criticar porque você faria de uma forma diferente, mas porque você quer ajudar a pessoa. Tudo bem? Nossa, é tão difícil ser a gente que só de pensar os erros incontáveis que a gente comete. Pode ser. Nossa. Olha, e quando a gente começa a perceber isso, a gente tem que bater palmas e ficar feliz com a gente, porque Já está começando a perceber. quanto tempo que a gente não passou fazendo tudo isso e nem percebia. Agora nós temos a oportunidade de melhorar isso, né? Olha o lado positivo. Sabe, se a gente fosse bom, a gente não estava aqui, né, se reunindo falando sobre isso. A gente estava lá no plano espiritual insuflando boas ideias para aqueles que estão aqui, não é verdade? Verdade. Então vamos lá. O segundo passo para a conquista de nossa paz é aceitarmos as nossas culpas, conforme se deduz das palavras de Chico Xavier. Aceitar não significa validar o erro cometido. Significa apenas que aceitamos a nossa condição humana, isto é, ainda imperfeita.
A palavra perfeito vem do latim perfectum, trazendo a ideia de pronto, inteiro, acabado. Em nossa viagem evolutiva, ainda não estamos prontos, inteiros e acabados. Estamos nos construindo. Portanto, o erro é inseparável da experiência humana. E esse é um fato que nós entendemos, mas nós não aceitamos em nós, não é verdade? A gente aceita que a gente está errando? Não, não, Não. É isso que a não. gente precisa mudar dentro de nós. Não é aceitar que o erro, né? Falar assim, eu sou imperfeito, eu vou errar mesmo, né? Não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, não é isso. É falar assim, errei. Muito bem, eu errei. Eu aceito que eu errei. E aceitando Não. isso, vou trabalhar para melhorar. Não. E quando a gente trabalha e ainda continua fazendo o mesmo erro, quanto mais a gente se esforça, mais a gente Olha, cai. É que a gente talvez hoje- a gente não esteja atacando a coisa certa dentro de nós. eu Entendeu? hoje tive um erro. Eu hoje tive um erro de trabalho, gente. Eu tinha que fazer uma intimação virtual de um preso na minha casa hoje, das 11 às 11h10. Eu não saí de casa para isso. Eu fiquei na minha casa para isso. Eu tinha agendado no Teams. Eu estava com o computador. Eu não consegui esquecer isso, gente, hoje. Você imagina como que eu não fiquei, que eu perdi a intimação. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei acabada comigo e não me perdoava, porque isso é uma coisa que não podia ter acontecido comigo. Mas eu sou infalível. No final do dia, tentei de todas as maneiras solucionar o problema. Parece que está encaminhado a situação. Senão eu falei, senão eu vou no presídio. Não, pode ficar tranquila. Me deram um mandado assinado pelo preso, ainda fizeram isso por mim, me mandaram, mas eu precisava saber se ele tinha um advogado constituído ou um defensor público. Olha só. E eu perdi essa audiência. Bom, o rapaz vai resolver. Senão eu falei, não, vou falar com o diretor de disciplina. Mas eu fiquei a tarde inteira não me perdoando pelo meu erro. Agora, quando eu comecei isso aqui, Então, caiu para mim, né? pensa bem, pensa bem. Quem é perfeito? Pois é. Nossa. Cristo. Mas aí é o seguinte, legal, quanto mais tempo nós ficarmos sentados em cima da culpa, mais energia nós vamos gastar com alguma coisa que não vai resolver aquilo que nós fizemos. Então, tomando esse exemplo, aceitar significa eu sou imperfeito, eu errei. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Entendeu? Mas é tão fácil falar, não é verdade? É tão fácil falar. Tem que resolver o problema agora. Agora eu vou resolver, mas eu não me culpei a tarde toda. Resolver o problema a gente sempre vai, porque não existe problema sem solução. E se o problema que a gente estiver vivenciando for sem solução, aí sim que a gente não deve se preocupar, porque vai ficar se preocupando à toa, não é verdade? Então, é muito fácil a gente falar isso com a nossa cabeça tranquila e não estar mais no sentimento, né? Mas não é fácil de colocar isso em prática. Não é fácil de colocar isso em prática. Mas a gente precisa entender que nós erramos, que nós precisamos aceitar que nós erramos e trabalhar para cada vez errar menos e os erros que nós cometemos a gente sanar de alguma forma. Entendeu? Aquela pessoa que gosta de ser perfeccionista. E olha que ninguém soube do meu trabalho, só eu me culpando pelo meu erro de ter esquecido. Não chegou ainda numa retaliação, numa reprovação. Não, eu comigo mesma, eu já estou acabada aqui. Infelizmente, nesses casos, né, a pior pessoa para saber já sabia, que é a gente mesmo, né? Uhum. Legal. Então vamos lá. Aceitar nossos erros é aceitar a nossa humanidade, ou seja, que a gente é humano e errar é humano, né? Não os aceitar é ser desumano conosco. Como é que você se sentiu, Solange? Você não foi desumana com você mesma? Eu achei que eu devia todas as chicotadas. Com todos coloridos. Você fez de propósito? Não, me preparei para isso. Não saí da minha casa para fazer isso o dia todo hoje. Qualquer coisa que você fizer, chicotada,
ajoelhar no milho, vai mudar o fato? Não, Então, não é disso que mesmo. nós estamos falando, né? É aceitar. Puxa vida, novamente, não é fácil. E eu falando parece que eu faço, né? Não, sem brincadeira. Às vezes é semanas com aquele negócio martelando na cabeça, tá bom? Mas esse é o caminho do nosso crescimento, trabalhar isso dentro da gente, né? A palavra, esse aqui já foi. Nem sempre se acerta, nem sempre conseguimos fazer o nosso melhor. Isso é humano. A humildade nos ajuda a reconhecer que ainda somos frágeis. E somos, né? E quanto nós somos frágeis? Não conseguimos ser o super-herói 24 horas por dia. Nós não somos super-heróis nunca, a gente que se acha super-herói. Como afirma William James, estranhamente ficamos com o coração extremamente leve uma vez que tenhamos aceitado de boa fé nossa incompetência em determinada área. Ou então, como é doce o dia em que desistimos de ser jovens ou magros. Vocês já passaram por uma situação dessas? Quer dizer, aceitar que é incompetente para fazer determinada coisa? Já. Como é que Já você passei. sentiu no momento que aceitou? Não é pensar assim, não é você dizer para sua mente que você é incompetente para aquilo, mas aceitar de coração que você é incompetente para fazer determinada coisa. Alguém já passou por essa situação? Eu já. E como é que você Eu se já. sentiu depois? Eu não suporto a planilha Excel. Eu me sinto incompetente para montar uma planilha. Somos duas, duas. Eu mexer no computador, eu tô nessa. O meu filho ensina, daqui a pouco eu esqueço, ele fala de novo. Já expliquei isso. Meu marido é a mesma coisa com a planilha. Gente, Aí eu não. Aí eu então, anoto. a gente, Aí eu anoto no papel para não perguntar quando a gente mais. aceita do coração que é incompetente para determinada coisa, a gente tira um peso tão grande das nossas costas, né? O que significa aceitar? No caso da Ana Cláudia, fala assim, eu vou perguntar 1000 vezes essa coisa aqui, eu aceito que eu sou incompetente para fazer isso, né? Eu falo, eu não sou tecnológica, eu tento, juro que eu tento, fico lá. Mas aí eu vou regar, vou pedir ajuda. Aí ele fala, de novo. Mas isso é nas coisas que nas coisas materiais, né? E nas coisas que diz respeito ao nosso íntimo? A gente já se julgou incompetente para fazer alguma coisa? Não sei. Olha, eu já ouvi vocês falando um monte Eu aí acho que não que consegue, sim. que não faz. O que a gente precisa fazer é aceitar que a gente é incompetente para fazer aquela mudança, tá bom? Eu não vou conseguir fazer essa mudança neste momento. Ah, sim, você falou muito bem. Olha a minha paciência. Lembra que eu falei do dia do concílio, que é o primeiro que eu falei que eu ia fazer era a paciência, eu resolvi mudar. Essa é mais difícil. Eu acho que eu não estou conseguindo ainda, não. Estou esforçando. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem que aceitar que a gente é incompetente para fazer determinada mudança, tá bom? Então, por exemplo, a paciência. Eu sou incompetente para ter paciência. Neste momento, o que eu preciso fazer é trabalhar para que eu seja competente, porque planilha Excel tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Os que não gostam são aqueles que são incompetentes para trabalhar com a planilha Excel. Mas isso pode mudar, não pode? Pode. Você se dedicar, mas por que vocês não se dedicam a trabalhar planilha Excel? Porque não é Eu não gosto para dela. vocês, não é importante para vocês nesse momento. Tem alguém que faça para você que é mais competente e tudo bem isso. Mas eu tenho certeza que se o planeta Terra estiver acabando e depender da sua habilidade em Excel para resolver o problema, vocês vão se Aí eu vou dedicar. aprender. Não é verdade? Então, naquilo que diz respeito ao nosso íntimo, também é assim. Nós, às vezes, não estamos maduros para poder trabalhar determinada característica nossa que a gente acha que precisa ser diferente.
Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Aceitar que é incompetente para mudar isso nesse momento e transformar isso, ganhar essa habilidade. E de que forma que a gente ganha habilidade? Ó, tá vendo que eu estou falando de uma forma diferente? Eu não estou falando de combater o erro, mas trabalhar a habilidade? De que forma que eu trabalho essa habilidade? Treinando. Descobrindo qual que é a virtude que me ajuda a ser melhor naquele aspecto e fortalecendo Você aquela... fala sempre isso para a gente, né? Do lado, qual é o oposto do negativo para a gente trabalhar, né? Isso. Lembrem-se, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, você não vai trabalhar o mal eliminando ele. Você só vai trabalhar o mal criando o bem no lugar dele. Não é verdade? E o bem que nós estamos falando é o bem que existe, que a gente quer desenvolver dentro de nós. Então, quando fizer alguma coisa errada, não fica pensando na coisa errada. Fica pensando no que você pode fazer de certo. Entendeu? Eu aqui, eu resolvi boa parte dos meus problemas. Eu esqueci de um monte de coisa, né? Agora tenho a Alexa, ela me lembra toda hora das coisas que eu tenho para fazer, dá até raiva. Mas a gente precisa arranjar alguma forma de trabalhar aquilo. Então, a gente não tem uma Alexa para ficar falando para a gente quando a gente está cometendo os nossos erros das nossas características interiores, né? Quem vai ser a nossa Alexa? Nosso consciente. Não o outro, quando a gente estiver criticando eles. Não é verdade? É, também. Fica pé no nosso ouvido, falando assim, ó, você está criticando o outro, olha para dentro de si, que isso daí está lá dentro de você de alguma forma. Não como uma situação ativa, mas alguma coisa que você possa ressignificar. Tudo bem? É difícil isso daí, pensar nisso daí? Não. Pensar não, pôr em prática, não sei se a gente consegue. Tão Pôr em fácil. prática, a gente é incompetente ainda para colocar em prática, né? A gente só precisa treinar um pouco. É treino. Legal. Oi? É por isso que eu acho que tudo é difícil. Treino. Eu estou falando A que é gente tem treino. um entendimento, mas não consegue, sei lá, combater diretamente. Olha, eu posso dizer uma coisa Mas que eu estou procurando mudar dentro de mim, né? Às vezes a gente está tão preocupado com os outros, né? Com os outros, naquilo que os outros estão fazendo, mas nos outros que estão sob nossa responsabilidade, que não sobra tempo para a gente se preocupar com a gente, nisso que a gente está falando. Então, às vezes, não é que a gente é incompetente para fazer determinada coisa, é que a gente não dedica o tempo ou a prioridade para a gente fazer isso para nós mesmos. Então, por exemplo, você fala assim, eu tenho dificuldade de concentração. Qual é que é um jeito de a gente trabalhar a concentração? Não é fazendo meditação? Mas para fazer a meditação, você tem que parar um tempo do seu dia, gastar esse tempo só com você mesmo, não é? E aí a gente não arranja esse tempo. É isso que a gente está dizendo. Gaste tempo consigo mesmo. Não significa abandonar o resto do mundo. Não, não é isso. Mas reserve um tempo para você trabalhar consigo mesmo, para encontrar aquilo que está dando de errado dentro de si, para entender qual que é a virtude que você precisa trabalhar, para entender o que você precisa fazer para sair do buraco que você está nesse momento. Entendeu? Legal. A autoaceitação promove uma integração do nosso ser, sentimos-nos inteiros, não condenados, mas perdoados, porque já não temos máscaras para nos escondermos. A partir do momento em que verdadeiramente nos aceitamos, não teremos mais que condenar o próximo para camuflar nossos erros, porque o traço da imperfeição humana também está entre nós. E sem aceitação, nenhuma mudança se estabelece, pois caímos fatalmente na justificação dos nossos erros ou na negação deles. E isso é o caminho direto para o fracasso existencial. O desastre não é errar, mas sim não admitir os erros e não os corrigir. Isso é muito significativo para a gente, tá?
A pior coisa que a gente pode fazer é cometer um erro e a gente ficar justificando o erro e mascarar esse erro para nós mesmos, tá? Para os outros também não devemos fazer, mas principalmente para nós mesmos. A gente precisa entender que nós erramos, aceitar o nosso erro nesse parâmetro que a gente viu agora e trabalhar de alguma forma para que aquilo não nos torne uma pessoa cada vez mais fechada dentro de nós mesmos. Tudo bem? Porém, a partir do momento em que aceitarmos como somos, procurando não voltar a tropeçar nas mesmas pedras, a única coisa que talvez projetaremos para o próximo será a luz da paz, que se acenderá em nosso coração. A aceitação de nós mesmos abre as portas para o amor ao nosso próximo. Eu estava lendo isso daqui e eu fiquei procurando ver uma pessoa que pudesse ser um exemplo, não um exemplo tipo o exemplo definitivo disso tudo, mas um exemplo que pudesse mostrar para mim como que é ser dessa forma, né? E aí eu lembrei de Chico Xavier. Vocês já viram Chico Xavier criticando alguém? Não. Mas a gente viu ele lá no avião usando a peruca lá, você lembra? Ou no avião não, desculpa. No avião dizendo que o avião ia cair quando a gente viu o filme lá, não foi? E aí o Emmanuel falava para ele assim, mas que vergonha, o que você está fazendo? Me deixa aqui, sou eu que vou morrer, não é isso que ele fazia? Morra com dignidade, né? Emmanuel. Como homem, né? Mas você vê que numa situação normal, ele não criticava as pessoas. E olha a paz e a luz que ele transmitia para todo mundo que estava à volta dele. Não é verdade? Jesus, ele transmitia a paz onde que ele estava. As pessoas se aproximavam dele pela paz que ele transmitia também. Então é isso que a gente precisa treinar na gente, né? E aí, automaticamente, a gente vai transmitir a paz para as pessoas. Aí eu vou falar o seguinte. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu comecei, quando eu me transformei em espírita e comecei a pôr em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu escutava nas preleções, aquilo que eu lia nos livros, depois de algum tempo em que isso começou a fazer parte de mim, eu cheguei a escutar de que as pessoas gostavam da minha forma de abordar as coisas, né? Não estou querendo aqui dizer que eu sou o exemplo a ser seguido, não, porque eu estou muito longe disso. Mas cada um de nós, cada um de vocês, vai sentir isso em alguns momentos, que as pessoas vão começar a procurar vocês para poder ajudar a resolver um sentimento que elas estão passando. Porque elas confiam na forma de vocês serem, da transformação que vocês estão tendo, elas confiam que vocês podem ajudar ela de alguma forma que elas não sabem qual que é, porque elas veem essa transformação em cada um de vocês. Então, isso já está acontecendo com cada um de vocês. Já está acontecendo. Então, vocês estão aceitando as suas imperfeições, vocês estão tentando a transformação. Se está dando certo em tudo que vocês fazem ou não, é outra coisa. Jesus não falou aqui, quando trouxe o ensinamento dele, olha, esse é meu ensinamento e vocês vão ter que ser assim, assado, cu desrecheado, em determinado momento. Ele não falou isso. Ele falou assim, este é o meu ensinamento, sigam. E até hoje a gente não consegue seguir, mas ele está ali, o tempo inteiro, nos dando suporte. Então, ele também não dava tanta chance, né? Senão também ele não dava tanta chance. Ele deixava uma encarnação só. Fez, não fez, acabou. Vai para o inferno, vai morrer para lá, vai ficar lá o resto da eternidade, não é isso? E é isso que a gente aprendeu que é verdade no Espiritismo. Ele dá um monte de chance, monte. Então, vejam como que acontecem as coisas, né? Nas nossas vibrações, no acolhimento de amor, a gente fala alguma coisa que transforma, nem que seja momentaneamente, o nosso modo de pensar e sentir, não é verdade?
A gente não sai do acolhimento de amor quando a gente não carrega a nova culpa, né? Mas quando a gente não sai de uma forma mais tranquila, mais suave, mais leve, não sai? Sai. O ambiente à nossa volta não fica Sai. mais luminoso? Isso é um exemplo de como o que a gente pode conquistar se a gente procurar colocar em prática o que está aqui nessa página, né? Tudo bem? Sim. Bom, com tudo isso, a única coisa que a gente pode dizer para todo mundo, para que a gente possa situar nosso pensamento é: bem-vindo ao planeta dos humanos. Todos nós somos humanos. Todos nós passamos por isso. Todos nós sentimos isso, todos nós temos essas dificuldades. Todo mundo se sente feliz quando vence suas próprias mazelas. Tá bom? Verdade. Alguém gostaria de fazer algum comentário? O que vocês acharam da página de hoje? É muito filosófico o negócio? É uma realidade dura Eu gostaria. que a gente tem que encarar. Mas aí eu te pergunto, Sérgio, aí tudo bem, a gente tem esse entendimento que a gente está estudando, está tentando se melhorar. E as pessoas que não têm esse entendimento, que não procuram se melhorar, se ajudar, não estudam, aí elas, como que elas vão, cada reencarnação, elas vão sempre vir com as mesmas coisas? Vai ficando patinando, vai patinando, né? E as dificuldades vão sendo cada vez maiores para que elas possam aprender. As provas vão sendo cada vez maiores, né? E a gente pode usar o momento que nós estamos passando no planeta para poder exemplificar isso, né? Muitas pessoas estão tendo as últimas oportunidades neste planeta para poder fazer a transformação, não é isso? Nós estamos tentando nós estamos aí cada vez com mais afinco tentando fazer a nossa modificação, mas tem pessoas que não estão tendo essa expansão de consciências. O que vai acontecer? Se elas não estiverem no nível energético que se conquista com essas transformações, elas vão para outro planeta. Aprender lá. Lá vai ser mais difícil, vai ter maior dificuldade, mas elas vão para lá para aprender. Tá bom? O que a gente pode fazer? A gente vê pessoas do nosso relacionamento que não estão despertas para isso. O que a gente pode fazer é vibrar. E toda vez que aparecer, a gente sentir que é um momento certo, a gente abordar o assunto de forma que a pessoa possa fazer uma reflexão, né? Cuidado, né? Quando eu falo isso, não adianta a gente tentar fazer essa reflexão quando a pessoa estiver fechada para isso, porque talvez ela se feche ainda mais, né? Tá bom? Vamos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa? O pai da Renata quer fazer uma observação. Oi, pode fazer. É uma brincadeira, literalmente é uma brincadeira. Oi, pode fazer. Eu gostei, adorei a sua palestra hoje, foi maravilhoso. Você é uma pessoa muito dedicada espiritualmente. E você deve ter saído pesado daí hoje. Pesado? Muita coisa você se relacionou a você. Sim. Eu falei que é literalmente. E outra coisa que eu venho perguntar a você, qual é o melhor amigo da gente? Qual é o melhor? Amigo da gente. Jesus. Eu digo da gente. Jesus é supremo. Depois. Olha, deveria ser, o melhor amigo da gente deveria ser a nós mesmos, mas às vezes a gente está tão brigado com a gente que a gente se maltrata mais do que os outros. Os outros têm mais paciência, é mais amigo nosso do que a gente mesmo, não é isso? A gente mesmo. Eu diria que é meus anjos da guarda, porque o coitado aguenta tanta pancada. É verdade, viu? Eles choram muito pela gente, às vezes, quando a gente não consegue escutar o que eles têm para falar para nós, não é isso? Muito obrigado pelo ar positivo que lançaram sobre mim e sobre a minha filha. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mas olha, os exemplos que eu dou sobre mim é mais fácil, né? Porque eu já fiz essa análise.
Então eu consigo explicar do meu sentimento, porque a gente não consegue falar do sentimento dos outros, né? Quando a gente fala do sentimento dos outros é aquilo que a gente vê, mas não aquilo que realmente se passa pelas pessoas. E não existe nada de diferente entre eu e vocês. A diferença é que talvez eu seja mais tempo nesse caminho do autoconhecimento, da autotransformação. E eu posso dizer que desde que eu comecei, muita pouca evolução eu consegui dentro de mim, tá? Dentro daquilo que eu poderia ter feito. Graças a Deus, hoje em dia, tenho uma visão um pouco maior, mas as dificuldades continuam sendo as mesmas, né? Até bem pouco tempo atrás, eu não enxergava isso que eu estou falando hoje para vocês, de olhar nos outros, o que eu critico nos outros é aquilo que eu tenho dentro de mim, esse tipo de coisa eu não conhecia. Então, hoje que eu conheço, fica menos difícil eu buscar essa transformação. Mas a transformação é difícil, porque é desenvolvimento de virtudes. E as virtudes, para serem desenvolvidas, requer muita dedicação de cada um de nós, né? E tudo isso que eu falei para vocês que precisa ser modificado é o que eu estou buscando dentro de mim mesmo, tá bom? Tá ótimo. Então, estamos todos juntos, ombro a ombro, um empurrando o outro para frente, tá bom? Isso aí. Legal, então vamos encerrando? Vamos. Eu peço só para vocês fecharem o microfone para a gente não ter ruído, tá bom? Então, Você pode fechar o meu, Sérgio? Eu estou com um problema aqui. Posso. Fechei já. Então, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco no nosso encontro de hoje, agradecendo por toda a inspiração que cada um de nós recebeu para colocar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para dividir as suas experiências, que sempre engrandece a todo o grupo. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, buscando dar o nosso passo para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos aproveitando este momento de elevação para doarmos aquilo que temos de bom dentro de nós, o nosso amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra em muita paz, envolvendo todo aquele que sofre. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, para que os corações sejam abrandados, para que o medo, a revolta, deem lugar à fraternidade, ao amor, à coragem de ser diferente. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando o ambiente para que fique mais iluminado, tenha harmonia, tenha paz. E com essas nossas vibrações amorosas, que o nosso ambiente do nosso lar possa estar protegido dessas vibrações tão densas que envolvem o nosso planeta. Envolvemos com amor aqueles que convivem conosco. Nós vamos mentalizando cada uma das pessoas que estão conosco. Mentalizando, nós abraçando com muito acolhimento, para que essas pessoas que convivem conosco possam estar felizes e se sentirem acolhidas. E com uma gratidão imensa no nosso coração, nós vamos encerrando o nosso encontro desta noite. Agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria e a toda a espiritualidade amiga, que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.